Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 24º domingo do tempo comum, e neste domingo, de modo muito especial, queremos refletir à luz da palavra o amor misericordioso do Pai, revelado no seu Filho,
que pela ação do Espírito vai agindo e transformando o nosso coração. O Evangelho de hoje, capítulo 15 de São Lucas, é com toda certeza o núcleo central do Evangelho, onde encontramos as 3 parábolas da misericórdia. Primeiramente, a imagem agrícola, rural, do rei pastor que busca salvar aquela ovelha que está perdida do rebanho, deixando outras 99 no lugar seguro. Depois, a mulher que perdeu parte da sua riqueza e vai atrás daquela moeda. Alegria que brota a partir daquilo que estava perdido e foi reencontrado. E, por fim, coroando, a parábola do Pai amoroso. Este é o melhor nome, pois ali Jesus revela o rosto do Pai, o jeito que Deus age porque manifesta aquilo que Ele é. Um amor que pode nos fazer pensar, Deus é frágil, Deus se revela fraco aos nossos olhos humanos, com essa sede de poder e de ganância que temos, sim. Então Deus é frágil, é fraco, porque ama sem limites. E o Evangelho por si só já fala bastante. O que nós podemos destacar aqui é: nós somos chamados, em primeiro lugar, a ter uma clara e genuína visão de Deus, quem de fato Ele é. E Deus não está para nós como um juiz que nos bate, nos joga para baixo e coloca pontos finais na nossa história. Deus está sempre com a mão estendida, a fim de nos fazer sempre reconhecer as nossas misérias e o quão podemos crescer. Mas para isso é preciso uma clara visão de Deus. Devemos olhar para o seu Filho, Jesus, para o mistério da cruz e ressurreição, encontrar nele sempre recomeços. E para isso, queridos irmãos e irmãs, humildade. E a partir desta visão, aí podemos olhar para o lado. Uma genuína paternidade gera fraternidade. Quando temos um pai, de fato, em casa, os irmãos são irmãos. E aí, então, nós devemos ter um coração misericordioso para com o próximo. Jamais colocar pontos finais na história de ninguém. Porque, queridos irmãos e irmãs, Ele não quer que ninguém se perca. Que eu e você possamos, então, ser arautos da misericórdia, sempre com facilidade para perdoar e lutando contra as mágoas e rancores que inevitavelmente surgirão no nosso coração. Devemos querer para todos o melhor, mesmo à distância, mas rezando pela salvação, pela conversão de todos, de modo especial por aquele que um dia também nos machucou, por aqueles que um dia nos decepcionaram. Queridos irmãos e irmãs, hoje rendemos graças a Deus pela misericórdia revelada no seu Filho e roguemos a ação do Espírito para que sempre possamos buscar o perdão e o recomeço. Olhando para a parábola do Pai amoroso que nós acabamos de ouvir, nós encontramos o caminho para uma boa confissão. Há quanto tempo tu não te confessas? Por que não te confessas? O que há no teu coração que precisa ser arrancado, extirpado, para que o amor de Deus possa triunfar? Coragem, busque o altar da misericórdia e, acima de tudo, partilhe os frutos da misericórdia com as pessoas à sua volta. Que Deus os abençoe pela intercessão de nossa Mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.